Agora vamos falar sobre um tormento para muitos pais e mães. Fazer os filhos pequenos dormirem, gente. Os bebês têm diferentes ciclos de sono. E em cada uma dessas fases, é preciso adaptar a vida da família à rotina da criança, né, Renata? É isso mesmo, Aninha. E a mudança de hábitos começa com a participação mais ativa do pai. O Hoje em Dia foi conversar com um especialista para conhecer melhor os mistérios que tanto impedem as crianças de dormir. Veja na reportagem de Ana Paula Neves. Lá vai o Guilherme se preparar para dormir. Ele segue o ritual direitinho. Põe o pijama, escova os dentes, folheia o livro de história infantil. Às vezes ouve a mãe contar, outras ele mesmo conta. Sapo, cuso, da belala, do rio. Pega o cobertor de estrelinhas, apaga a luz e deita no berço bem bonzinho. Muito pequenininho, ele já faz essa rotina. Ele estando com a cobertinha dele, ele vem e dorme tranquilamente. Parece uma história, assim, mágica, essa que a Carol contou pra nós. Mas calma, mamães. A Carol se preparou muito até que o filho chegasse a esse estágio de tranquilidade ao dormir, né, Carol? Tranquilidade, ajuda bastante. Se a gente começa do comecinho, tudo fica mais fácil. Carol conta com o auxílio de uma especialista em sono infantil. Contratou o serviço logo após o nascimento do Guilherme. A consultora do sono, ela trabalha capacitando os pais a entender as necessidades de sono dos seus filhos. Então, nosso papel é mostrar para os pais quanto tempo de sono aquela criança precisa, como que ele pode implementar uma rotina para aquela criança para que ela durma melhor e não fique tão ansiosa. O marido da Carol só soube que a rotina de sono do filho tinha sido sugestão de uma consultora depois de algumas semanas, quando o humor e a disposição da esposa melhoraram e a participação dele ficou bem definida. Quando ela começou a praticar a rotina, 8 horas da noite, no máximo, ele já estava dormindo. Então, para participar da rotina do Gui, eu acordava um pouco mais cedo, entre as 6 e 6 e meia, para poder ficar um pouquinho com ele. Então, eu trocava, ficava um pouquinho com ele, logo após que ela dava a mamar, para ela poder descansar, tomar um café da manhã, tomar um banho e se organizar um pouquinho melhor para o dia a dia. Conversamos com o diretor do Instituto do Sono em São Paulo para entender o que se passa com o sono dos recém-nascidos. É normal que um bebê tenha sono tanto de dia quanto de noite. Tá? Então, em geral, um bebê, né, tem um ciclo que é de 3 horas. Ciclo, digo, dormir e acordar. Ou seja, até os 6 meses de vida, o bebê dorme e acorda a cada 2 ou 3 horas, tanto de dia quanto à noite. Um bebê ao nascimento, né, na primeira semana de vida, mais ou menos 8 ciclos nas 24 horas. Por isso que o marido dessa americana não entendia o motivo da esposa estar sempre cansada. Ele saía para trabalhar, o bebê estava dormindo. Quando voltava, o bebê continuava num sono gostoso. O pai deitava na cama por volta das 23 horas e acordava às 7 da manhã super descansado. Nem via que a esposa tinha levantado 3 vezes durante a noite para amamentar e trocar fralda. Fora a privação do descanso durante o dia, já que ela aproveitava as sonecas do bebê para limpar a casa e cozinhar. A mãe, em geral, ela vai acordar várias vezes, 3, 4 vezes. Então, ela tem que aproveitar durante o dia, quando o bebê está dormindo, para ela dormir também. Importante para ela estar produzindo leite e, ao mesmo tempo, ela estar descansada. Como o marido não acreditava nas justificativas da esposa para tanto cansaço, ela desenhou cada situação e publicou a espécie de história em quadrinhos na internet. Milhares de mulheres se identificaram e, com a repercussão, o marido dela finalmente entendeu que nessa fase, ser bom pai significa ser um marido companheiro. A Renata não precisou desenhar para o Diego entender qual seria a participação dele como pai assim que o Pedrinho nasceu. Qual foi sua tática, Renata? Eu expliquei para ele que o que dependesse de mim eu ia fazer, que era amamentar. O restante ele seguia, então ele colocava para rotar, fazia dormir. Mesmo na madrugada? Mesmo na madrugada, principalmente na madrugada. Tem que participar da paternidade, uma paternidade que a gente chama de paternidade ativa. Você tem que participar, você tem que fazer valer o seu papel enquanto homem. Então, se sua esposa está dando para amamentar,
Você tem que fazer dormir, tem que fazer a criança rotar, fazer a comida se for preciso, entrar na dieta junto com a esposa para acompanhar. Eu acho que ajudar é o primeiro erro para ser pai. Você tem que ser pai e compartilhar. É um papel que é seu e você não pode negar. Diego aceitou feliz a missão de paternidade ativa. Inclusive, registra a parceria nas madrugadas com o pequeno em vídeos que depois são compartilhados nas redes sociais da família, onde o Diego é conhecido como o pai do Pedroca. Agora eu tô aqui na sala fazendo uma inalaçãozinha ali na cadeira para ver se ele dá uma relaxada. Comecei a enlouquecer, eu falei... Gente, agora eu não consigo ficar sem dormir, e aí eu amamentava e enjoava, e não conseguia dormir, chorava, porque você começa a ficar nervosa, e aí falam que atrapalha ainda mais, porque aí você passa o nervosismo pro bebê. Não dormir, pra mim, era uma coisa muito difícil pra saúde, você fica mal-humorado. Então, a gente conversou muito. Eu e a Renata, a gente conversou bastante, a gente leu bastante sobre como lidar com esse tipo de coisa. E a gente começou a fazer coisas para melhorar o sono do Pedro. Quando a gente dormiu a primeira vez uma noite inteira, a gente acordou, parecia um sonho. Foi impressionante, a gente achou que cadê o nosso filho, né? E que não chorou nessa madrugada. Mas acho que foi uma conquista dos dois. Pedro não mama mais no peito, mas acorda 2 vezes por noite, pelo menos. O padrão de sono do bebê ele muda a cada 3, 4 meses. Existe aí uma certa resistência de algumas famílias em entender que agora a gente tem um bebê em casa, a gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar os nossos horários e o sono ele acompanha o desenvolvimento da criança. Como fazer o bebê dormir? Na realidade, o que faz a criança dormir bem é ritmo. Então, horários regulares para dormir e acordar, né? Pouca exposição a vídeo e luz, tá certo? Então, ter horário de mamar, o horário de passear e o horário de dormir. Não modificar muito isso. Na casa do Guilherme, os pais já perceberam que o menino depende dessa rotina de sono para descansar e se desenvolver. Por isso, chamam uma especialista cada vez que o Guilherme entra em uma nova fase. Com 5 semanas, ela me passou as primeiras orientações para começar a formar a rotina, ver como é que iria funcionar. E como teve resultados satisfatórios, eu fiquei um bom tempo sem consulta. Mas quando ele chegou por volta dos 7 meses, começou a introdução alimentar, ele começou a fazer uma transição de 3 sonecas para 2 sonecas, eu enfrentei algumas dificuldades e ela me auxiliou novamente. E depois, quando ele foi entrar na escola, com 1 ano e 5 meses, que ele também estava fazendo uma nova transição de 2 para 1 soneca, e eu queria decidir que período ele iria estudar, se era na manhã ou na tarde, ela me ajudou novamente. E deu super certo, todas as vezes. A família toda teve de se adaptar aos horários do pequeno. Sempre que eu tô atrás um pouquinho do trabalho, eu já faço a videochamada para conversar com ele. Ó, o papai tá chegando, espera. Então a Carol faz a rotina, já coloca o pijaminha, ele fica me aguardando para que a gente possa brincar um pouquinho ou se ver pelo menos no dia. O bom é saber que a privação do sono dos adultos acontece só por um tempo. Ou será que não? Por mais que você se planeje, eu acho que o sono do bebê é uma loteria. Então, cada madrugada pode ser uma história diferente. Então, quando você acha que você entrou na rotina, vem uma nova fase do bebê e você precisa primeiro se adaptar e entender para depois ajudar ele a voltar a dormir normalmente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.